No vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre o dólar, uma relação de amor e ódio que já dura alguns anos, e falar um pouquinho porque tem sido muito mais tranquilo esse período com pouca liquidez, onde o índice está muito consolidado, tem sido bem mais tranquilo operar o dólar do que operar o índice. Bora lá comigo na tela para eu falar um pouquinho disso para vocês. Eu sou a Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mini dólar. Eu sei que eu sempre falo do mini índice, eu opero praticamente todas as minhas operações, a maior parte das minhas operações são no mini índice. Mas com o mercadinho do jeito que tá, não tem jeito, eu tenho que ir pro lado do bandido. Não tem jeito. Tá bem mais tranquilo operar o dólar do que o mini índice, que está com a liquidez ruim, amarrado, fica ali consolidado, mesmo ele estando em tendência. Mini índice super amarrado, é difícil de operar, mesmo tendo uma leitura tranquila, uma boa leitura, vai ficando um pouco mais difícil, sempre dando um trabalho adicional. Fazer as operações, é claro, né? Se operar a favor do macro, vai ficando sempre um pouco mais fácil, mas, né, olha que movimentação bem mais complicadinha para quem opera pullback, vai ficar olhando isso aqui, vai dar vários gatilhos, aí vai dar muito stop, então ele tem ficado mais difícil. É óbvio que eu sigo operando da mesma forma, eu opero muito mais pelo 18R do que pelo 11, exatamente por isso eu prefiro fazer menos entradas mais assertivas, então me mantenho no trade mais tempo, tentando ficar na direção certa da tendência, porque o mercado está muito amarrado. Mas vamos falar um pouquinho do mini dólar. Como vocês sabem, eu opero pouco dólar, apesar dele ser bem mais técnico do que o índice, mais direcional, então fica mais tranquilo para esses operacionais de tendência. Mas eu confesso que, devido às memórias passadas, eu sempre evitei ele, porque eu me identifiquei muito com o índice, me encontrei funcionando super bem, mas o mercado é vivo e cíclico, então a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Então eu tenho feito bem melhores entradas no dólar do que eu tenho feitas no índice. O índice tá aquele negócio, ou eu coloco um alvo menor, um alvo curto, que vocês sabem que eu não sou muito fã de alvo curto, ou ele fica no tal do pobre, tô rico, tô pobre, tô rico o tempo todo. Ele vai lá na direção, mas ele fica ali o dia inteiro para pagar, sei lá, 300, 400 pontos, que é pouco, nem não são tantos pontos assim, porque normalmente eu busco nas operações, então acaba se tornando um pouco mais cansativo. Então eu tô voltando a operar um pouco mais o dólar, mas, né, tentando ser mais conservadora nas minhas operações, mas tem dado muito certo. Hoje mesmo fiz operações super assertivas, super tranquilas, tive stop também, mas de vacilo, mas tem dado bom resultado. Se a gente olha, até para comparar com o mini índice, a gente tem movimentos mais limpos. Tem aquele momentinho de consolidação? Tem, óbvio que tem. Mas é um pouco mais tranquilo. Muitas vezes, igual eu fiz essa operação de compra, eu poderia ter saído dela com 30 pontos, que foi o máximo que ela andou da minha entrada. Mas eu saí com 20 pontos e tá lindo. 20 pontos é ponto pra caramba. É meta de muitas pessoas. Mas é claro, como eu entro com a mão muito pequena, eu tô entrando com 2 contratos só e fazendo parcial, então eu acabo estendendo um pouco mais. O resultado não é tão financeiramente tão alto assim. Mas, para deixar claro que eu tenho até sugerido a alguns alunos que estão tendo muita dificuldade no índice para voltar a olhar o dólar com carinho. A gente sabe, ele é mais alavancado, ele é mais caro, só que ele tá mais fácil de operar, né? Tá um pouco mais tranquilo, é o que eu falo, não significa que não vai ter stop, é óbvio que tem. Se você vai para os rankings maiores, isso fica ainda mais claro, fica mais fácil para se operar. Eu tenho operado no 4R e tem funcionado, tem dado bom, é claro, tem stop no dia, claro que tem, faz parte, mas a maioria das operações são boas operações, então vale a pena e eu tenho feito bastante. É o mesmo operacional que eu uso, vocês sabem, eu uso no 4R, eu uso a média de 21 do 10R como macro para me dar uma direção de onde eu não devo fazer as minhas entradas. Hoje, por exemplo, o mercado abriu, ele deu esse cruzamento de queda, o MACD dava condições para essa operação, mas estava muito perto da média, eu optei por não fazer essa entrada. E ele teria pago até que, pelo menos o gain mínimo ele teria pago, eu optei por não entrar. A compra já me pareceu bem mais tranquila e eu fui na compra, que foi essa operação que eu peguei os 20 pontos, chegou a dar 30 pontos,
cheguei a estar com 30 pontos na operação e saí com 20 pontos, porque sabe, eu sempre tento dar aquela, segurar um pouquinho mais o trade, mas saí com 20. Aí novamente ele dá esse cruzamento de queda e de novo tem a VWAP, tem a média do 10R aqui no meio do caminho. Apesar do MACD estar dando condições, teria pago o gain mínimo de novo. Isso que é interessante, porque para quem não gosta de estender, busca ali 1 para 1 só, que o ideal seria buscar pelo menos 1,5, 2, mas enfim, 1 para 1, se a assertividade for boa, não é ruim, ele paga na maioria das vezes. Então, até nessa operação aqui, que tinha um certo risco, ele andou 7 pontos, quer dizer, pagaria ali pelo menos 1 para 1, até um pouquinho mais, né? Porque aqui no 4R stop são 5 pontos. Mas pagaria. Então é mais uma questão de analisando a movimentação. Então é assim, tem dado boas operações, mesmo operações que não andam tão rápido, que não vão na direção ali tão bonitinha, tão perfeitinha, tem dado boas entradas. Eu não sou muito fã de pullback, vocês sabem. Eu faço pullback no 6R, não gosto de fazer pullback no 4R, porque eu acho que é muito errático também, então eu prefiro fazer o pullback no renco maior, para ter uma direção mais clara e eu ter uma assertividade maior em pullback, porque é que eu falo, eu não sou muito fã de fazer esse tipo de entrada, eu ainda prefiro fazer as entradas de cruzamento, que eu me sinto mais confortável. Igual aqui, teve esse cruzamento de alta, na sequência ele já começa a fazer um movimento descendente, a começar a sinalizar queda, já começa a ter um movimento descendente aqui e que gerou uma bela de uma operação aqui também. Então, assim, o dólar, ele é mais direcional, ele é bem mais técnico que o índice, tem dado excelentes entradas nos últimos dias e eu tenho focado em fazer mais entradas do que eu costumo fazer. Digamos que não é o tempo todo que eu tô de olho nele, eu ainda acabo olhando muito mais o índice do que o dólar. Se eu focasse no dólar, com certeza teria resultados ainda melhores. Aí, às vezes, quando olha, ele já fez a movimentação que ele tinha que fazer. É óbvio, vai ter momentos de consolidação, assim como tem no índice, ruidinhos que vão ficar tirando ali um possível ganho que você tenha. Por isso que é interessante fazer essas operações sempre respeitando o movimento ascendente ou descendente, igual aqui. Eu tô vindo de um movimento ascendente, já fazer esse cruzamento de imediato eu não acho interessante. Eu vou esperar ter um movimento mais baixo primeiro. Aí ele sobe de novo. Mas aí você não faria compra? Não, porque eu vou olhar a região, vou verificar o que está acontecendo, o MACD está vendedor, não está comprador, aí ele cruza de novo, aí ele me dá uma possibilidade um pouco melhor, mas aquilo que eu falei, eu vou analisar se tem a média ali para atrapalhar, e eu vou sempre buscar por aquela operação que me pareça um pouco mais tranquila de fazer. Pô, toda uma consolidação, então eu vou esperar o mercado decidir para que lado que ele vai. Gi, mas se ele decidir, foi embora, aí paciência, vai ser em mim, e eu prefiro deixar de ganhar do que perder sempre falo isso para vocês, então eu acho muito mais interessante. Então, eu volto a dizer para vocês, eu tenho olhado o dólar com mais carinho, com mais frequência, porque ele tem dado melhores operações, mesmo quando não anda muito, ele estopa pouco, porque é difícil ele não andar pelo menos 7 pontos. 7 pontos você já tá ali com gain mínimo. Se você quiser colocar um alvo, você sabe que ali com pelo menos 7 pontos você já conseguiu fazer a sua entrada na operação. Certo? Era só isso que eu queria falar para vocês. Lembrando que a minha mentoria ainda tem vagas para a próxima mentoria, que vai ser do dia 29, dia 30. Tenho pensado, inclusive, em mudar um pouquinho isso, porque o que acaba acontecendo é que pessoas querem entrar no meio de caminho, aí eu não deixo, aí quando eu abro a turma, a pessoa aparece, eu já encerrei a turma. Então, eu tô pensando em de repente, mudar um pouquinho, fazer de alguma outra forma, fazer as aulas ao vivo a cada 2 meses, mas já permitir que a pessoa entre, vai assistir as aulas que já subiram, já consegue participar do grupo de alunos, já começar a tirar dúvidas, já começar a interagir, já ter o contato com o operacional e com o meu suporte mais de perto, e aí quando tiver as aulas, mas enfim, isso pensando para frente. Essa próxima turma ainda vai ser do mesmo jeito, e vou enfatizar ainda mais essa questão do dólar, apesar que eu sei que muitas pessoas com conta pequena têm receio, até porque ele é mais alavancado, mas tem valido o risco, claro, desde que consiga observar essa questão da consolidação, para não ficar entrando em consolidação, mas tem funcionado super bem, tem dado bons resultados operar o dólar. Certo, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.